Boa noite, redação. Opa, boa noite, foi bom. Eu sou Paulo, me chamam de Paulão. E eu estou muito à vontade, fui convidado de última hora. Pastor Júnior, pastor oficial dessa comunidade, está hoje em trabalho da igreja, lá em Buenos Aires, ele é a Paula. O Tom Nunes, que é o copastor, está num casamento em São Bernardo, sendo padrinho. E o pastor Alex, que horas ou outras socorre aqui o Júnior, né, vem atender o convite do Radiação, também compromissado com a igreja, não pôde vir. Eu, ontem, fui convidado. Eu falei, como assim, cara? Eu não estou acostumado com esse negócio de radiação, eu gosto do Radiação e gosto de estar onde se sente a presença de Deus e louvar e ouvir a palavra, mas eu nunca imaginava eu estar aqui diante de vocês para esse momento de reflexão. E principalmente para um início de série, certo? E uma série que já foi dado um esboço aí de como importante traumatizante é o assunto desta série deste mês. Abusos e transtornos. Eu acho que não é preciso explicar nada sobre abusos e transtornos. Nós estamos bombardeados todos os dias com notícias assustadoras, com abusos e transtornos de todos os tipos. E eu acredito que aqui, bem pertinho da gente, tem gente que sofre silenciosamente com esse tipo de problema. Tem ou não tem? Eu digo para vocês que eu tinha 6 anos de idade e eu tive um trauma por um equívoco que eu mesmo cometi, eu. E qual foi o equívoco que eu cometi? Num sábado à tarde, minha mãe conversava com uma de suas concunhadas, a tia Regina, a tia Eunice, a tia Antônia, a tia Pascoalina, eram tias, que a família da parte do meu pai era muito grande. E elas conversavam sobre os filhos, a qualidade dos filhos, a maneira de cada um, a personalidade de cada um, o trabalho que eles davam. E eu cheguei bem junto quando a minha mãe falava assim, quando ela me viu, ela disse assim, esse menino, se referindo a mim, eu me lembro dele, eu só me lembro dele quando eu vejo ele. Ah, meu Deus do céu, que tristeza. Eu olhei para ela assim, eu tinha 6 anos de idade. Eu já tinha um pouco de cisma que eu era adotado. E eu ouvi da minha mãe que olhou sério e falou para as cunhadas, mas ela falava num contexto que só depois de muito tempo eu fui compreender, mas eu era criança, eu tinha 6 anos. Ela quis dizer, ele não me dá trabalho. Ele não faz bagunça. Ele é diferente dos outros. Sabe quantos irmãos eu tinha? 8. José, a Maria, o Joel, o Moisés, a Hilda, Ivonildes, o Gamaliel. Eu não dava trabalho. E ela então quis dizer, eu só me lembro dele quando eu vejo ele. Eu sou branco, não sou branco? Sou bem branco, dos olhos claros. Mas os meus irmãos são mais brancos do que eu. E eu, como eu era meio queimadinho, eu andava muito no sol, eu fui até apelidado por uma das minhas irmãs, a mais velha, de Pelé. Verdade mesmo, Pelé. E eu então vi a minha cor meio queimado, e a minha mãe dizer aquilo, aí que a ficha realmente, ela ficou assim, difícil de compreender, por quê? Eu me sentia um adotado. Eu não compreendi que a minha mãe estava dizendo que eu era bonzinho. Eu entendi que ela não estava nem aí para mim. E olha, isso me fez sofrer durante 2 décadas. E eu, para chamar a atenção da minha mãe, sabe o que eu fazia? Eu arrumava a cozinha, eu lavava a louça, eu lavava a panela. Nós morávamos numa casa onde tinha um assoalho, onde todas as sextas-feiras, para preparar para o sábado, final de semana, a gente passava uma cera e depois passava lá um pano para ficar brilhando. Eu deixava aquele assoalho brilhando. E sem a minha mãe mandar. Porque o que eu queria?
Eu queria a atenção da minha mãe. Ela passava a roupa num ferro daqueles que esquentava a brasa. E eu colocava a brasa naquele ferro, e eu pegava aquele ferro pequenininho e ficava fazendo assim com ele. Por quê? Fazia vento e a brasa acendia e esquentava o ferro. Isso para chamar a atenção da minha mãe. Sofria no silêncio. Nem irmãos meus, nem meu pai, nem minha mãe nunca ficou sabendo disso. Já rapazinho, com 12, 13 anos de idade, eu peguei rabeira num caminhão que passou próximo da nossa casa. Eu morava próximo de uma estrada, que esse caminhão estava cheio de café, sacos de café. Ele ia levando esse café para a cidade. Eu peguei rabeira, subi em cima desse caminhão e fui até Japurá, 10 quilômetros de distância, sem o dono do caminhão saber que eu estava em cima. Sabe o que eu fiz? Já eram umas 3 horas da tarde. Comprei um doce. Comi lá um doce também. Meu pai tinha lá uma venda, onde um armazém, ele marcava. E o dono do armazém me conhecia, porque eu ia sempre lá com meu pai. E eu mandei marcar lá, para trazer um doce para minha mãe. Sabe o que é isso? Para chamar a atenção. Eu sofria por causa disso. E Deus, eu acredito, que para um tema como este de hoje, eu entrar na mente e no coração de quem sofre transtornos por abusos de todos os tipos e compreender pessoas que vivem, às vezes, bem pertinho de nós, sem a gente saber. Só depois que eu me casei com 28 anos de idade, 28 anos de idade, que veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho, e eu comecei a compreender os meus filhos, uns mais bonzinhos e outros mais ruinzinhos, mais umzinho o Fábio. Mais bagunceiro, menino, né? É mais bagunceiro. Ele e o Renato me deu trabalho. Cresceram juntos, estou brincando, tá? E de repente, depois que eu completei 35 anos, eu falei para minha mãe: mãe, aconteceu isso, isso, isso. A senhora se lembra? Eu sofri demais por causa disso. Mas quando eu falei para minha mãe, a dor já tinha sarado. Já tinha suavizado. Eu olhava para minha mãe diferente. Coitada. Me elogiando e eu entendi mal. Olha, eu quero ler no nome de Jesus, pode ficar sentado. O tema de hoje, depois nós vamos entrar nele, esse versículo não está no script da mensagem de hoje, que o Júnior preparou tudo, tá bom? Eu estou dando uma pincelada aqui, mas isso não estava. Depois eu vou ler o versículo que a gente vai meditar nele. Daniel 9, versículo 15 em diante. Ó Senhor, nosso Deus, Tu mostraste o Teu grande poder quando tiraste o Teu povo do Egito. E a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, Tu és misericordioso. Portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a Tua cidade, e o Teu nome santo, por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados. Perdoa-nos, Senhor. Agora eu vou ler o versículo. O olhar de Jesus para os que sofrem. Eu não conheço muito essa técnica de ficar aqui na frente, tá bom? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Vocês sabem em que contexto esse versículo, esta fala de Deus, foi dirigida ao povo de Israel? Eu sei que aqui talvez nem todos conhecem este contexto, mas Daniel fez uma narrativa, 800 anos depois, uma narrativa do que Deus fez para Israel. O contexto era que Israel não estava em sua terra mais. Diz aqui o texto de Daniel que Deus tirou com poderosa mão o povo de Israel do Egito e trouxe para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Quem é que assistiu os 10 mandamentos?
aquele filme fantástico que ganhou bilheterias no mundo inteiro, Os 10 Mandamentos de Moisés. Aquela história que Daniel narrou. Eles entraram na terra prometida. Agora, de repente, eles prevaricaram, eles pecaram contra Deus, e eles se distanciaram de Deus, e Deus fez uma promessa para eles, que se eles permanecessem na presença dele, Deus, faria este povo prosperar, eles estariam no pódio sempre. Só que eles, na oração de Daniel, ó Senhor nosso Deus, Tu és um Deus misericordioso, perdoa os pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados. E sabe onde eles estavam? Lá em Babilônia, não mais em Jerusalém. Estavam distantes de Jerusalém. E Daniel está nesse momento. Sabe com quantos anos, mais ou menos, Daniel foi para o cativeiro? De 10 a 13 anos. Que culpa teve Daniel? Olha o transtorno, olha o sofrimento, sem merecimento. Não é isso? Tem gente que sofre com algum transtorno, sofre consequências por ter escolhido às vezes uma profissão mal, por ter feito uma faculdade errada, por ter entrado numa empresa que, sei lá, não deu futuro, por ter investido em algo que não era futuro, não foi presente, foi uma circunstância momentânea, mas escolheu. Daniel não escolheu ir para o cativeiro, assim como tantas outras crianças não escolheram, mas foram levadas cativas pelo rei Nabucodonosor. E este rei Nabucodonosor não levou os filhos de Israel aleatoriamente para o cativeiro. Deus permitiu. Agora, veja o versículo. Olha em que contexto. Olha a promessa e o olhar de Deus para este povo chamado povo dele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu Deus do céu. Ó, minha orelha não está bem adequada com esse negócio aqui não. Eu estou usando óculos, e o óculos atrapalha o aparelhinho ficar aqui. Você acha que Deus está olhando para você? Pare para pensar na sua juventude, na sua história. O que tem acontecido até aqui. Se você tem sentido a direção de Deus, a fala de Deus, num louvor, numa mensagem como essa que você está ouvindo, na leitura que você fez da Bíblia, na sua história de vida e de experiência com Deus. E de repente Deus faz uma promessa para você, cuja promessa ela é uma esperança, uma promessa tipo essa, do versículo. Eu conheço você, eu faço promessa para você, eu conheço o que posso fazer para você, e o que eu tenho para você, Ele está dizendo, vai dar um futuro e uma prosperidade para você. Mas de repente você está, sabe aonde? Bem no comecinho, sabe do quê? De uma crise, ou bem no meio dela, não sabendo quando e como vai aparecer a luzinha no fundo do túnel. Era essa situação aqui. Porque Israel ouviu isso de Deus, sabe quando? No começo do exílio, no meio do exílio e no final do exílio. E sabe quanto tempo durou o exílio de Israel? Essa promessa de Deus? 70 anos. E eu não quero dizer para você que a sua crise, que o seu transtorno, que o seu sofrimento vai durar 70 anos. É possível pensar assim? Lógico que sim. Mas é certo que Deus tinha Israel no seu coração. Deus não tirou Israel do Egito e colocou na terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão, que era a terra de Abraão. Era a herança de Israel. Deus tirou com forte mão o povo de Israel do Egito. Deus colocou e assentou este povo lá com poderosa mão. E Deus queria que este povo fizesse a vontade dele, para que eles fossem, Deus disse que vocês são a luz das nações. O povo da terra tinha que olhar para Jerusalém, olhar para o povo de Israel e ver luz neste povo. Só que eles não viram.
por 800 anos, o povo de Israel servia horas a Deus, e horas eles se distanciavam de Deus. E o pecado que mais aborreceu a Deus, sabe qual foi? O povo de Israel virou as costas para o Deus de Israel. E começaram a servir aos deuses das nações. O que Deus recomendou muito, que eles não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda. Mas este povo se desviou da presença de Deus. Chegaram até sacrificar os próprios filhos a Baal. E isso irritou a Deus. Então Deus pega este povo, leva lá para o cativeiro. E lá no cativeiro, Deus faz essa promessa para eles. Eu digo para você, com toda a convicção que tenho de vida cristã e de ser humano que sou, eu não vivo em mar de rosas, e nem você. Nós já passamos por altos e baixos na vida. Mas um salmista que sofreu também bastante, que é o rei Davi, ele diz assim: um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a voz de Deus. Eu pergunto para você, se na sua história, alguém que te conhece, seja parentes, seja vizinhos, seja amigos, este povo já viu em você a presença de Deus? Já? É importante você pensar e responder para você isso. Eu falei de um sofrimento emocional que eu tive. E nós temos sofrimentos e transtornos enormes na nossa vida. Não somente emocional. Nós temos também transtornos, sabe como? Físicos, dor no rim, dor na vesícula, dor na coluna, dor na cabeça, dores, todos os tipos de dores. Nós sofremos. E Deus, Ele se faz presente também nestas horas. Olha este versículo de Isaías. Um olhar que alcança os que sofrem. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Uma vez eu estava muito preocupado com uma dor na coluna, uma dor terrível. Eu tinha meus filhos pequenos, e é bom que aconteça e a gente dê os testemunhos pessoais, porque anima a gente, passa força para as pessoas. Saí de casa de manhã para trabalhar, por volta de 11h30 mais ou menos, eu trabalhava com um produto que ele era líquido, xarope e vitamina líquida. Eu representava uma empresa, eu vendia em farmácia. E por volta de 11h30 mais ou menos, eu passei numa transportadora que era bem próximo da minha casa, e aquele dia a dor na coluna, eu só fui trabalhar porque eu tinha que trabalhar. Tinha alguns compromissos que eu não podia deixar. Aí então, abri o porta-mala do carro, era um porta-mala de um Monza, e aquele porta-mala ele foi colocado ali umas 10, 15 caixas que pesavam mais ou menos 25 quilos cada uma. Resultado, fechei o porta-mala, quem colocou esse produto foram os funcionários da transportadora Jamef. Fui para casa, peguei meus filhos e fui levá-lo para a escola na Ponte Preta. Deixei eles na escola e saindo dali, eu fui para o centro da cidade, aliás, para vir daqui da Bonde, eu pegava o caminho para casa. Quando eu passei por cima do viaduto, da linha férrea, eu percebi que o pneu do carro furou. E eu falei, logo parei num farol, né? Estava bem próximo quando o pneu, eu percebi que ele furou. E eu falei assim para Deus, Senhor, chorando quase, uma dor na alma, mas o meu espírito orou, eu não falei, eu pensei. Justo hoje, que a minha coluna, eu não posso quase nem mesmo me mexer aqui neste banco,
o pneu furou, com o porta-mala cheio. Tinha como fazer outra coisa. Primeira ruinha esquerda, eu parei, numa ruazinha estreita de paralelepípedo. E ali, logo que eu abri o porta-mala do carro, apareceu um senhorzinho, com um paletózinho marrom, cabelos grisalhos, olhos bem azuis, um pouquinho mais azul do que o meu. Uma calcinha que não era da cor do terno marrom, era diferente. Ele não falou boa tarde, bom dia, não falou nada, e nem se podia mexer na mercadoria. Ele foi colocando a mercadoria caixa por caixa. Poderia trocar esse microfone, fazendo favor? Já vou tirar isso aqui, para ele não ficar me incomodando aqui. Obrigado, deu. Ele começou a tirar as caixas uma a uma e colocar na calçada. E eu fiquei observando. Aí ele pegou o macaco, o estepe, colocou lá e começou a erguer o carro. Quando estava mais ou menos na metade, o macaco escorregou e ficou preso debaixo do carro. Simultaneamente, um carrão parou do outro lado da rua, que era uma ruinha estreita. Desceram 3 executivos. E eu falei para um deles: olha, meu macaco ficou preso. O senhor me emprestaria o seu macaco? Ele abriu o porta-mala do carro dele e parece que o macaco já veio na mão dele. Ele me entregou o macaco e disse assim: temos pressa. Temos pressa. E de repente o senhorzinho ergue o carro, troca o pneu, coloca o estepe furado, aliás, o pneu furado dentro do porta-mala, sem eu relar a mão, e coloca todas as caixas em ordem do jeitinho que estava. E quando ele acaba de colocar todas as caixas dentro do porta-mala, o senhor que disse, temos pressa, voltou. E eu estava com o dinheirinho do café dele, que era bem hora do almoço, no bolso da camisa. E eu peguei o macaco da mão dele e disse assim para os senhores: muito obrigado. Olhei para o lado direito, que eu não mexi meu pé. Cadê o senhorzinho? Amém? Dá para você compreender o que Deus fez? Qual é o olhar de Deus? Aqui no versículo ele está dizendo que ele habita num lugar alto, que ele está no lugar sublime, mas ele habita também, ele mora com a gente. Ele, Deus, estava olhando para a minha aflição momentânea, de uma dor na coluna, que ele sabia o tamanho da minha dor. E eu em espírito exclamei: Senhor, justo hoje, eu não relei numa caixa sequer. E se eu soubesse que aquele senhorzinho era um enviado, um anjo de Deus, jamais ele iria embora, se dar um abraço nele e pedir a bênção para ele, igual fez Jacó. Naquele dia em diante, algo que é interessante, ele desapareceu, os homens foram embora, eu não conseguia sair dali, fiquei por meia hora ali, como que suspenso, sem pernas. De repente, a dor da coluna passou, eu não tive mais a dor na coluna ali. Como Deus, misericordiosamente, olha para nós. Eu quero que você, nessa reflexão de hoje, você vai ouvir mais durante todo o mês, sobre transtornos, sobre sofrimento, sobre o alcance do olhar de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Eu entendo que Deus, Ele tem um olhar para nós, o olhar de Deus, Ele transmite algo para a gente num testemunho como esse e outros muitos testemunhos.
que traz para nós uma coisa tipo, a palavra tão bonita como esta, esperança. É uma palavra que os planos de Deus, a esperança, enche o nosso coração de uma perspectiva para um futuro melhor. É preciso a gente fazer algo. Jesus, certa vez, olhou para o povo que sofria, um povo que ele entendia, a sociedade da sua época, ela era cheia de traumas, cheia de revoltas. Israel veio ter o seu reinado devolvido, sabe quando? Este cativeiro na qual eles foram para ele foi no ano 586 a.C. E Israel só veio ter o reinado de volta, sabe quando? No ano 47, 1947, quando se formou de novo o Estado de Israel. Mas Deus nunca deixou de estar com Israel. Sabe por quê? Promessas de Deus, e a vontade de Deus é que Israel permanecesse, sabe como? Na sua bendita e gloriosa presença, para ser luz das nações. De onde nasceu Jesus? De Israel, da tribo de Judá. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha nenhum filho ainda. E Abraão, ele clamava a Deus para ter um descendente. E ele dizia na sua, como se diz, falta de confiança em Deus, os meus bens ficará para o meu servo. E Deus fez uma promessa para Abraão. Já com 75 anos de idade, mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas. Veja se é possível, Abraão, você contar as estrelas. Assim, Abraão, será a sua descendência. Assim, Abraão, será a sua descendência. 25 anos depois nasceu Isaac, o herdeiro. Quando tinha passado 10, 12 anos já das promessas, Abraão quis fazer as coisas do seu próprio jeitinho. Arrumou lá uma concubina. Aí a proposta foi da esposa de Abraão, de Sara: eu não posso te dar filhos, mas você pode passar uma noite com Agar. Ele relutou um pouco. Depois fez isso, nasceu Ismael, o que é inimigo de Israel até hoje. Os árabes estão, inclusive, nesse final de semana em conflito. E eu digo para vocês, hoje, 1/3 da terra, nós temos mais de 8 bilhões de habitantes na terra. Estudiosos que estudam o assunto dizem que 1/3 da população da terra é descendente de Abraão. É bonito ouvir isso? É maravilhoso. Eu digo para vocês que Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. E o olhar, especialmente de Jesus, é um olhar, sabe o que é isso? Úmido. Lágrimas. Lágrimas. Jesus, ele olha para nós, não com um olhar carrancudo, não com um olhar seco. Ele olha para mim e olha para você com os olhos brilhando, assim como ele olhou para o túmulo de Lázaro. Sabe como foi que Jesus olhou para o túmulo de Lázaro? Chorando. As 2 vezes que apresenta o Novo Testamento, Jesus chorando, uma vez foi olhando para o túmulo de Lázaro, e a outra vez foi quando ele olhou para Jerusalém, cidade dele, cidade de Deus, cidade do povo de Israel, a sede de Davi, onde estava o palácio de Davi. E Jesus olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e os que a ti são enviados, quantas vezes eu te chamei, como uma galinha, olha isso, a linguagem de Jesus, ela junta seus pintainhos embaixo das suas asas. Quem aqui já viu uma galinha que tem pintinhos ou filhotinhos? Quando vai anoitecer,
ela se agacha, e os pintainhos, seja 1, 2 ou 10, vêm debaixo das suas asas, e ela faz um gesto que ela acolhe todos os seus filhotinhos. E quando vem um predador que ela está durante o dia, que ela está ciscando, os seus filhotinhos eles se espalham, fica longe, fica perto, outros ficam talvez mais distantes, ela dá um toque de recolher quando aparece um predador, como por exemplo um gavião. Ela emite um som que em fração de um segundo eles voam debaixo das asas dela. Quem já viu isso? Não sei se pessoalmente ou em filme, mas a verdade é que Jesus ele usou essa expressão. Jerusalém, Jerusalém. Olha o olhar úmido de Jesus, o olhar de lágrimas de Jesus. Ele falou isso chorando por Jerusalém. Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Lamarca, Lamarca. Ó Rodrigo, ó Fábio, ó Gabriel, ó Diles. Deus está chamando, Deus está falando. Eu digo para você com toda a convicção e carinho e amor. Deus começou na minha vida, começou na sua vida, uma obra. Está bem no meio, ou está mais adiantado. E Ele quer concluir esta obra em nós. E esta obra ela é assim, que cresça a nossa fé, que entendamos o olhar de choro de Jesus. O olhar de choro não é um olhar de amor. Ele quer o melhor para nós. Ele diz que tem um plano de prosperidade para nós. Ele diz que tem um plano de futuro para nós. E, no entanto, Israel estava lá no Egito. Eles tinham que passar por 70 anos de cativeiro. Mas por que 70 anos? E lá distante de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos. O templo estava destruído, e Deus lá fez promessa para eles: vocês voltarão para Jerusalém, e vão reconstruir a cidade, e vocês vão reconstruir o templo. Apenas algumas pessoas voltaram, homens e mulheres, porque Deus, Ele exterminou uma geração lá fora, e fez uma nova geração, para habitar novamente no seu lugar santo. Mas este povo voltou, sabe como? Um povo com outro pensamento. Se adorava deuses em Israel. Israel teve todos os outros tipos de pecado depois, mas Israel nunca mais adorou a Baal. E Deus ensinou Israel a adorar a Ele. Eu hoje pergunto para você, se você está atento às coisas que estão acontecendo no nosso entorno, se você está percebendo o trauma, o sofrimento de algumas pessoas que estão bem perto de você, na sua casa talvez. Há um silêncio, um sofrimento silencioso, de pessoas que sofrem por abusos, de pessoas que sofrem por todos os tipos, não vou citar nenhum aqui. Mas é certo que bem pertinho de nós, tem gente sofrendo. Mas eu digo para você, que hoje, a porta da graça, o olhar úmido de Jesus, Ele está fitado em você. Ele, nenhum só segundo, nem quando você dorme, Ele deixa de olhar para você. Ele está dizendo nesta hora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba esta palavra. Palavra na minha voz, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém.